consegue perceber quem são as pessoas por detrás daquele teatro que elas montam diariamente. Eu já passei por isso. Com certeza você também. É triste quando a gente se dá por conta que, na verdade, a gente idealizou uma pessoa. O fato de ter opinião não significa que tu tens relevância a respeito, tá? Mas quem essa lascada pensa que é? Não, para me olhar assim, ó, de cima a baixo, porque quando a gente usa da intuição, da nossa inteligência, a gente, por vezes, consegue perceber quem são as pessoas por detrás daquele teatro que elas montam diariamente para atuar nos diferentes cenários do nosso cotidiano. Mas, talvez por responsabilidade em parte nossa também, por vezes é um pouco difícil de perceber quem é a verdadeira pessoa que está ali contigo, compartilhando muitas vezes momentos muito importantes e significativos da tua vida. Às vezes essas pessoas ou essa pessoa é teu parceiro ou tua parceira, ou é o teu grande amigo, tua grande amiga, teu colega que está sempre pronto para te ajudar, aquela amiga ou amigo que aparentemente está sempre à disposição ou sempre esteve. Eu já passei por isso. Com certeza você também. É difícil imaginar que alguém consiga, ao longo da vida, se blindar de tal maneira ou ter a sorte de não se deparar com gente que a qualquer momento vai puxar o teu tapete, ou se não tanto, vai sim te decepcionar, mostrando que aquela ideia de pessoa que tu tinhas estava só na tua cabeça, só no teu pensamento. É triste quando a gente se dá por conta que, na verdade, a gente idealizou uma pessoa. Ah, tá. Vai dizer que tu nunca fez isso. Aham, tá. Sei. E tem uma outra questão também que realmente a mim incomoda, não sei a vocês, é com esse pessoal que vem. Quem é esse pessoal? Aquelas pessoas que estão à nossa volta ou que nos últimos anos estão aqui, por detrás desses aparelhos fantásticos que nos aproximam ou nos afastam das pessoas. Por exemplo, quando eu, quando eu criei este canal com a única intenção de poder conversar a respeito de coisas que para mim são importantes ou que são importantes para outras pessoas e que de alguma forma essas questões, eu não gosto muito de usar esse termo, mas ele me parece correto agora, algumas dessas questões também me atravessam de uma forma que me faz ter vontade de conversar a respeito. Vou dar alguns exemplos para vocês de coisas que me incomodam e talvez essa seja a principal. É quando eu acesso através do celular ou numa TV, onde quer que seja, acesso à rede onde eu estou gravando e divulgando esse vídeo, que é o YouTube. Tá cheio, cheio de especialista em vida. Especialista em vida ficou horrível, parece que existem especialistas após a vida. Eu quis dizer especialistas em vida alheia. Faltou o alheia. Está cheio, está repleto. Algumas pessoas realmente têm muito conhecimento. Isso é fato. O meu intuito quando eu assisto um vídeo desses, e aqui eu não vou botar aspas, porque são, sim, especialistas naquela área específica, eu realmente, ao assistir o vídeo, espero aprender algo. Espero, por vezes, não é nem aprender, é confirmar coisas que eu já sei,
Ou então, não me importo com isso, ver questionados temas, assuntos, certezas que eu já tinha. Eu não tenho problema nenhum de ter as minhas certezas abaladas por um estudo, por uma pesquisa, por algo sério. Não por gente vazia, gente que acha que é relevante só porque tem alguma opinião sobre tantas coisas. Não, não é isso. O fato de tu ter opinião sobre algo não significa que tu tens conhecimento. Não significa exatamente que tu tem propriedade a respeito daquilo. São coisas totalmente diferentes. O fato de ter opinião não significa que tu tens relevância a respeito, tá? E dia desses, eu percebi que eu estava me incomodando com vídeos que o algoritmo começou a me apresentar. Porque como eu assisti um ou dois vídeos de psicologia, começaram a aparecer, aí sim vem os, digamos, entre aspas, especialistas, aparecer com aqueles vídeos do tipo 5 coisas para você vencer na vida, ou pare de fazer isso e veja suas relações melhorarem, ou então a vida toda você fez isso errado e o isso está ali na tela, no vídeo. Assista esse vídeo e mude sua vida. Sabe, tá cheio disso. E essas coisas começam a incomodar, porque eu vou dar um exemplo. Esses dias, assistindo um desses vídeos, eu percebi que a pessoa que ali estava nos falando a respeito de como deveríamos tratar as pessoas à nossa volta e como devemos agir em diferentes ambientes, o familiar, o ambiente de trabalho, o ambiente social ali, né, do happy hour. E eu comecei a ver, gente, que na verdade aquela pessoa estava ensinando como tu ser um ator, mas no sentido de. Eu vou usar a palavra aqui meio pesada, mas foi a que soou para mim. Como tu montares uma farsa para parecer seguro, interessante, cativante. Vou te ensinar a ser uma pessoa magnética. Em cada pessoa, esses vídeos atingem de uma determinada forma. Eu acredito que tenha seguidores desses canais que realmente se interessam e buscam por isso. Não é o meu caso. Não quero que alguém me ensine a ser magnético. Não quero que alguém me diga como ser, me diga como ser interessante, me dê dicas de como impressionar num primeiro minuto de conversa. Não quero isso. Não quero. Talvez eu tivesse essa curiosidade e essa necessidade há muitos anos atrás, quando estava ali um Paulo muito inseguro de quem eu era. Inseguranças a gente vai carregar para o resto da vida. Num ou noutro aspecto da vida, a gente sim é inseguro, em outros a gente tem uma postura firme, inabalável e de pessoa que sim detém conhecimento e tem propriedade acerca de algo. Mas ninguém é esta pessoa fabulosa em todas as áreas da vida. Isso não existe. Isso não existe. Então ali, né, ali estava alguém que postou centenas de vídeos, eu pude averiguar, e todos os vídeos com esse enfoque. Eu vou te ensinar como ser uma pessoa mais magnética, mais interessante, que as pessoas se calam para ouvir. E aí eu comecei a me dar por conta que na vida da gente, a gente se depara com um monte de ralado, um monte de gente ralada, que gente, gente tosca, gente sem conteúdo, é isso que eu quero dizer. Gente sem conteúdo, por vezes nos fazendo sentir péssimos. Péssimos. Estou falando aqui da minha experiência pessoal. Dias atrás, para ilustrar isso, dias atrás, eu estava fazendo minha atividade física e, bem no finalzinho, eu pensei assim: poxa, em vez de ir para casa agora, fazer um lanche, algo assim,
Eu vou até uma cafeteria, uma que eu gosto muito de ir, que fica dentro de um parque aqui na minha cidade. Eu vou até essa cafeteria, vou lá tomar um cafezinho com um pãozinho de queijo, algo assim, algo simples. Eu não estava buscando nada além disso. E óbvio, eu fui direto. Era um dia de muito frio, isso aconteceu em pleno inverno do meu estado. Lembro que naquele dia a temperatura mínima registrada fora de algo em torno de 2 graus, ou seja, muito frio. E naquele momento nós não tínhamos ainda saído da marca de 9 graus. Então eu adentrei a cafeteria com um casaco que eu estava usando, uma calça esportiva, um calçado esportivo, e ok, ali estava tomando meu café, troquei o pão de queijo por um muffin de laranja, delicioso. Fiquei, creio eu, uns 20 minutos ali, e durante aqueles 20 minutos, eu confesso para vocês, só consegui pensar em coisas boas. Primeiro, do quão grato eu estava por ali, no final de tarde, eu poder estar apreciando minha própria companhia, tomando um café tão delicioso que eu não poderia reproduzir em casa. Aquele café sensacional, um cappuccino que leva o nome, inclusive, da cafeteria, e, e um muffin que eu não sei nem como se faz. Um muffin realmente com aquele gostinho caseiro. Não é nada industrial, algo que eles fazem, com laranja de verdade. Então, assim, estava tudo muito delicioso, muito simples e muito delicioso. Aí eu olhei sobre a minha mesa, sabe, um arranjo de flores, aquela xícara bonita, um prato bonito, e eu pensei, meu Deus, que momento bom, que coisa boa estar vivendo isso. Ok, esse era o meu momento, esses foram os 20 minutos. Fui até o caixa, paguei. Quando eu estou saindo, eu vejo que entre o caixa e a porta de saída havia 3 pessoas em uma mesa, tomando também um café, e uma delas eu conheço desde a minha infância, o que não nos tornou amigos, jamais. E quando eu estava saindo, obviamente, educado que sou, olhei para a pessoa, sem desdém, sem indiferença, mas também não mostrando entusiasmo demais, apenas sendo eu verdadeiro. Olhei para essa pessoa, sendo verdadeiro, sorri e disse: Oi, tudo bom? E disse o nome da pessoa, inclusive. Tudo bom? A resposta dessa pessoa para mim foi um olhar de cima a baixo antes de olhar para mim e falar assim: Tudo jóia. eu não consigo nem. Eu não consigo fazer o tom de voz, mas era algo assim horrível, horrível. Inclusive teve a mão passou assim perto do rosto, fez algo assim tipo. Tudo jóia. E o olhar não cruzou com o meu mais do que um microsegundo. Eu não me senti péssimo, eu não me senti mal, eu só fiquei chocado. Chocado com a postura completamente inadequada dessa que me conhece, mesmo que não tenha por mim e eu não tenha por ela um carinho, uma admiração, e eu não tenho, e com certeza ela também não, porque nós não temos essa relação de intimidade. Mas, poxa, nós estamos falando de educação. Nós estamos falando de saber olhar para alguém e genuinamente responder a um cumprimento que foi educado e simpático e dizer, Tudo bom, como tu estás? mesmo que tu não tenha o menor interesse em saber como a pessoa está. E, gente, eu fiquei pensando no caminho, que aquilo assim, embora eu não tenha ficado triste, não. Às vezes as coisas me afetam de uma maneira que me entristece, não foi esse caso. Eu vim para casa pensando, mas quem essa lascada pensa que é para me olhar após meu cumprimento, para me olhar não nos meus olhos e dizer, oi Paulo, tudo bom? Não, para me olhar assim, ó, de cima a baixo, porque visivelmente, na forma dela pensar, a minha roupa não era adequada para estar naquele lugar, porque eu estava com uma roupa esportiva. E algumas pessoas realmente acreditam nesses
acordos que ninguém verbaliza, que em determinados lugares, nossa, tu não pode entrar com a roupa que tu estás usando naquele momento. Não, ela não é adequada. Gente, não é adequado? Como assim? Não é adequado tu entrares num templo religioso de biquíni. Não é adequado tu ires numa consulta médica, no caso de um homem, de sunga. Sabe, essas coisas não são adequadas. Não é adequado, num dia em que está fazendo 2 ou 3 graus, tu estares de camiseta e calção. Não é adequado para essa temperatura. Tu pode ficar doente. Isso não é adequado. Agora, aos olhos daquela pessoa, eu deveria ter, em primeiro lugar, não deveria nem estar ali, porque aparentemente eu não deveria frequentar aquele lugar que ela elegeu como um dos lugares que ela frequenta. Ô, sua lascada, tu tá pensando o quê? Que o dinheiro que tu usas para pagar aquele café é diferente do meu dinheiro? Tu paga o quê? Em franco suíço? Mesmo que tu pague em euro ou em libra, o valor que vão te cobrar, convertendo, é o mesmo que eles cobram. Porque quando uma pessoa te olha com julgamento e deixa bem claro na maneira como ela te cumprimenta quanto ela não gostaria de ter te encontrado, a gente tem que ter muito cuidado para não validar a opinião dessa pessoa que ela não expressou por palavras, mas expressou no olhar, no gesto e no tom daquele cumprimento lacônico. A gente não pode acreditar que a opinião dos outros a nosso respeito seja um reflexo fidedigno do nosso valor. De maneira alguma. A gente também não pode, baseado nessas opiniões, achar que a gente não tem nada a melhorar, que a gente não precisa aprimorar o interior, a gente não precisa ter melhores pensamentos, melhores leituras de mundo, saber discernir o que é certo, o que é errado, até no nosso jeito de agir. Enfim, a gente não precisa desses videozinhos que ficam nos ensinando, com muitas aspas, como ser pessoas mais interessantes, mais. Porque sabe por que eu estou dizendo isso? Porque, agora esquecendo a pessoa que simplesmente não teve o mínimo de educação, de elegância para me cumprimentar quando eu passei, esquecendo essa pessoa, mas a gente percebe que existem sim muitos homens e muitas mulheres que, num cenário público, eles se portam de maneira a causar alguma impressão, a não passar naquele ambiente discretamente. Realmente tem pessoas que se preocupam em marcar a sua presença. Vocês já notaram isso? Eu acho que essas pessoas querem deixar uma impressão de que são tão bem-sucedidas, elas chegaram a um patamar tão aparentemente inatingível para os outros que não cumprimentar ou cumprimentar mal mantém essa escória, que somos nós, mantém essa escória longe, distante. Na verdade, ao longo de todos estes anos, eu fui percebendo que as pessoas mais ricas, mais fabulosas, são justamente as pessoas mais educadas, mais acessíveis, mais verdadeiras, pessoas que não criam esse jogo de cena e esse personagem para, aparentemente, na cabeça delas é assim que funciona, para estar de acordo com o ambiente que frequentam. Claro, eu não estou aqui afirmando que tu vai te portar num ambiente público, por exemplo. Vamos nos manter na cafeteria. Tu não vai te portar na cafeteria da mesma forma que tu te porta numa festa. Não vai te portar no teu templo religioso que tu frequenta da mesma forma que tu te porta no churrasco com os teus amigos ou amigas. É óbvio que diferentes ambientes pedem diferentes posturas, mas a gente está falando de posturas. A gente não está falando de criar um personagem, de criar uma ideia de que nós somos uma outra pessoa. Que, na verdade, essa pessoa não nos representa.
Aquilo ali que muita gente faz e que a gente se depara com essas pessoas é que elas parecem estar imitando pessoas que elas acham que são bem-sucedidas, que são exemplos a ser seguidas, e elas começam a vestir igual, comer as mesmas coisas, frequentar os mesmos lugares, que essas pessoas que eles têm como influencers, que palavra horrível, mas é isso, como influenciadores. E tem gente que realmente segue o que essas pessoas dizem. Seguem a ponto de se tornar quase que um espelho daquelas pessoas. Esquecendo que uma banana, gente, uma banana nunca vai ser um abacaxi. Um mamão nunca vai ser uma laranja. Cada um tem a sua essência. Cada um tem o seu próprio conteúdo. E o que a gente pode sim fazer e que é correto é apenas lembrar de ser educado, de ser cordial, verdadeiro, honesto com as pessoas. Sem arrogância, sem esse ar de empáfia, porque tudo isso, na minha opinião, porque eu não sou especialista de nada e não finjo ser, porque na minha opinião, quando a pessoa age dessa maneira, com arrogância, com empáfia, querendo sabe, querendo passar uma ideia de que ela é muito necessária, de que ela é um norte a ser seguido, por detrás disso, por vezes tem uma pessoa extremamente insegura, que guarda as suas inseguranças só para si mesmo, e que nem para o seu analista, psicólogo ou psiquiatra conta o quão insegura é. Tá achando que eu tô doido? Eu tinha, não tenho mais, nas minhas relações, um amigo que certa vez, eu percebendo que precisava sim de uma orientação profissional, eu comentei a respeito. Essa pessoa realmente precisava. Por que precisava, Paulo? Porque essa pessoa estava para baixo, visivelmente entrando num processo de depressão. E quando eu sugeri isso, o que esse, na época, meu amigo, olhou para mim e disse foi: eu não preciso dessa gente para dizer como eu devo agir, como eu devo ser. Eu sei do meu potencial. Eu só não estou bem hoje, mas eu estou sempre bem, nada me afeta. Essas frases, essas palavras nessas frases, foram exatamente o que eu escutei. Por que vocês acham que hoje nós somos ex-amigos? Por quê? Porque eu me afasto de gente arrogante, pessoas que se enxergam de uma maneira que está distorcida de tal forma que não poderia estar mais longe da realidade, porque a realidade é muito diferente daquilo que elas dizem de si mesmas. Mas é a opção delas criar esse mundo de fantasia para viver. Aparentemente lhe faz bem, não faz. E a gente precisa lembrar, buscando o que eu disse lá no início do vídeo, a gente precisa lembrar de quem nós somos, de quem nos tornamos, da nossa caminhada, das dificuldades que nós tivemos até aqui, tudo que a gente enfrentou, todas as nossas vitórias e algumas derrotas. A gente não pode esquecer disso, para que, de maneira alguma, nós, nos meçamos pela régua alheia, pelo olhar do outro, pelas palavras que os outros usam para definir quem nós somos, tanto na nossa ausência quanto até na nossa presença. Era isso que eu tinha para conversar hoje. Espero de coração que possa fazer sentido para alguns que assistiram até aqui. Agradeço pela atenção e até o próximo vídeo. Um abração. Tchau, tchau.